Bom, boa noite a todo mundo. Nós estamos começando a nossa reunião pública aqui da nossa casa querida, da IDAC. Hoje contamos com a colaboração da Eliane, nossa expositora da casa. E vamos então começar nossa reunião, lembrando que nós estamos em decreto da pandemia. Então a nossa casa ela está fechada, então todas as atividades elas estão correndo na nossa página do Facebook, nas palestras, todas as quartas e os domingos, e os estudos estão correndo com aplicativos de videoconferência. Tem o atendimento espiritual também, que nós estamos implantando virtual, e presencial nós estamos também fazendo a sopa fraterna aos sábados. Então vamos fazer uma página então do livro Vinha de Luz, lição 73, falatórios. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Está em Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvairado, que oferece vasto lugar aos monstros do crime. A atividade religiosa e científica ha descoberto numerosos fatores de desequilíbrio no mundo, colaborando eficazmente por extinguir-lhes os focos essenciais. Quando se ha trabalhado louvalmente no combate ao álcool e à sífilis, ninguém lhes contesta a influência destruidora. Arruinam coletividades, estragam a saúde, deprimem o caráter. Mas não nos esqueçamos, porém, do falatório maligno que sempre forma em derredor imensa de elementos enfermiços ou alvitantes, a afeição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras. Raros meditam nisso. Não será, porventura, o verbo desregrado o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade, da perturbação? Deus criou a palavra, o homem engendrou o falatório. A palavra diga infunde consolação e vida. A murmuração perniciosa propicia a morte. Quantos inimigos da paz do homem se aproveitam do vozerio insensato para cumprirem criminosos desejos? Se o álcool embriaga os viciosos, aniquilando-lhe as energias, que dizer da língua transviada do bem, que destrói vigorosas sementeiras de felicidade, sabedoria, amor e paz? Se há educadores preocupados com a intromissão da sífilis, por que a indiferença alusiva aos desvarios da conversação? Em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva, indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Desprezar as sagradas possibilidades do Verbo, quando a mensagem de Jesus já esteja brilhando em torno de nós, constitui ruinoso relaxamento de nossa vida diante de Deus e da própria consciência. Cada frase do discípulo do Evangelho deve ter lugar digno e adequado. Falatório é desperdício, e quando assim não seja, não passe de escura corrente de venenos psíquicos, ameaçando espíritos valorosos e comunidades inteiras. Emmanuel nos dá um alerta aqui com relação ao poder da nossa palavra, E deixa bem claro aqui, a palavra, Deus criou a palavra, o homem engendrou o falatório.
Normalmente a gente usa a palavra utilizando de várias formas e muitas vezes essa forma não é a que faz chegar à fonte muitas vezes de um consolo, de um retrato amigo, né? Essa palavra muitas vezes ela se desvia e acaba se tornando em fofoca, falatório. A gente começa a falar um do outro, começa a falar de fulano, de ciclano, falando de política, e acabamos esquecendo de que nós temos o poder da palavra, que é onde está escritas as leis na consciência. Então cabe a cada um de nós usar dessa palavra da melhor maneira, como está lá na parábola da semente dos solos adequados, né? Ela só vai dar frutos na terra boa. Então eu só vou compreender bem a palavra que nós estamos estudando aqui, aplicando em nossos corações e evitando julgar o outro, evitando falar mal do outro, evitando utilizar essa palavra de uma forma equivocada. Então, o Emmanuel lhe dá um alerta para que a gente possa perceber desses falatórios é um desperdício, como ele disse, né? Procuremos usar a palavra da melhor forma. Então, vamos elevar nossos pensamentos, agradecer a Deus, nosso Pai, por estarmos aqui mais uma noite, envolvidos com a espiritualidade amiga que coordena o trabalho dessa instituição querida, por estarmos aqui mais um momento refletindo, também expondo as palavras, a essência dessa sua boa nova aos lares que estão conectados através da rede mundial de computadores. Nós que estamos nesse momento de desafios, possamos compreender que esse desafio é justamente um momento da nossa transformação íntima e que nós possamos utilizar esse momento para promover essa transformação e sermos pioneiros na regeneração desse planeta que está passando por essa enfermidade, mas sabemos que é um processo de transição. Ilumine a nossa irmã que irá fazer o nosso estudo da noite de hoje, que seus amigos espirituais, mentores possam iluminar diante da palavra que será apresentada e que também possamos vibrar para todos aqueles espíritos que estão passando por provações, que estão passando por sofrimentos, seja diante da questão da pandemia ou de outras questões. Que essas orações possam auxiliar, dar forças para seguir os seus caminhos. Que possamos vibrar para a nossa comunidade, para o nosso município, estado, país e o nosso mundo que está passando por essa enfermidade. Porque, como diz Chico, vai passar. Então que nós possamos usar esse instrumento dessa renovação íntima para que a gente possa caminhar nessa transformação rumos à regeneração. Que o Senhor nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então vou passar para a Eliane. Todo mundo conhece, já foi evangelizadora da nossa casa, me evangelizou tanto. Eu fiz uma brincadeira com o Luiz, então ela também já me evangelizou, pequenininho, e hoje ela está aqui fazendo para a gente o estudo da noite de hoje. Eliane, todo seu. Boa noite para todos e todas que estão nos ouvindo nessa noite. Realmente eu evangelizei o Felipe e tantos outros aqui nessa casa. Fui evangelizadora da casa e também evangelizando porque eu participei da mocidade há alguns anos aqui. Hoje ainda trabalho com evangelização
em outras casas e ainda estou aqui nesta casa como oradora. Sempre venho falar alguma coisa. Mas na verdade, primeiramente a gente aprende, né? A gente lê, estuda as palavras. E é muito interessante o que o Felipe falou, a gente voltando nesta página sobre falatórios, e que nesse momento a gente vivencia tantas situações difíceis e de tantos falatórios e tantas falas, as quais às vezes a gente deixa, a gente acredita, né? E acaba não fazendo o que Kardec sempre diz, né? A gente questionar, investigar, pensar, raciocinar. Assim como a gente, quando vai pronunciar qualquer palavra, a palavra ela tem um poder, né? O pensamento tem vida, a palavra tem poder. Bom, vamos usar a palavra hoje, evidentemente, e o tema da noite é a pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa a gente vai encontrar no Lucas, né, no capítulo 5, nos versículos de 3 a 9, e é uma passagem muito interessante, e ela vem muito a calhar com o que a gente também está vivendo hoje, com todas essas dificuldades que nós estamos vivendo hoje. Por vezes a gente fica reclamando desse processo. Eu mesmo cheguei aqui e falei, meu Deus, quando isso vai acabar? Mas a Eliane está muito bem, obrigada, com saúde, né? A gente tem uma casa de caminho que a gente possa estar aqui hoje falando alguma coisa, levando alguma coisa para alguém ter um pouco mais de otimismo, persistência, esperança. Mas imagine, como nosso irmão falou na prece, quantas pessoas estão passando por tantas outras dificuldades, várias questões, vários matizes, e por vezes a gente usa a nossa palavra apenas para reclamar. E a história que a Bíblia nos traz, né, esse episódio do Cristo, no início da busca, né, do convite aos colaboradores da Boa Nova, ela vai nos mostrar algo muito, muito bacana, que às vezes a gente deixa, passa batido, e a gente não percebe o quanto de ensinamento, às vezes, a história nos conta. Eu vou me permitir a ler, porque eu não sou de decorar textos assim, e acho interessante a gente ler o texto na íntegra sobre o episódio. Até porque muitos de nós podem não lembrar, não saber, e é interessante. A história, na verdade, é que Jesus, no seu caminhar, né, ele entrando num dos barcos, que era de Simão, né, o Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Simão: faz-me ter ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos, mas por que mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que o fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausente-te de mim, porque sou um homem pecador, pois que o espanto se apodera dele e de todos os que eles estavam.
por causa da pesca que havia. Bom, esses versículos que narra a pesca maravilhosa, que alguns conhecem como pesca milagrosa, e que de milagre a gente vai entender que não existe. Mais para frente, Emmanuel ele vai estender os conceitos dessa narrativa em 2 livros dele, que é no Caminho, Verdade e Vida, na lição 21, que chama Caminhos Retos, e também na mesma número de lição 21, no Pão Nosso, que se chama Mar Alto. Mas aí a gente vai tentar entender essa história, versículo por versículo, ou partes por partes, para ficar mais fácil para a gente, tá bom? Bom, é interessante que Jesus ele se põe a um lugar onde que a multidão possa vê-lo, né? O povo cercava Jesus, atraído pelo magnetismo de seu verbo cativado, pelas amorosas vibrações da sua personalidade iluminada. Como todos nós sabemos, né, Jesus, como o governador desse planeta, o criador, né, que está conosco desde o início, ele evidentemente é um espírito que chegou a uma tal perfeição, e que ele, no seu magnetismo, ele vai atrair as pessoas. É interessante que às vezes, como nós somos atraídos por tantas outras coisas, né, simples, imagine nós se estivéssemos diante de Cristo. Ia ser muito simples a gente acabar indo pelo seu magnetismo. A gente se entretém em tantas outras coisas que imagina com Cristo. E aí, a sua personalidade iluminada, a gente tem umas considerações. Quando o grupo estava muito cheio, ele passando e oprimido pela multidão, porque a multidão começa a se acercar, Jesus arruma uma estratégia para poder falar, né, com Pedro, Tiago e João. Entrou na barca de Simão e pediu ao humilde pescador que se afastasse um pouco da terra. Por que será? Porque naquele momento ele queria que Pedro, né, tivesse uma percepção, né, uma amplitude daquilo que ele iria passar como mensagem. Porque todas as situações da vida da gente, todos os momentos de conflito, de alegria, nós deveríamos, na verdade, refletir. Como eu consegui isso, como eu conquistei, por que eu estou nessa situação, por que eu estou triste, por que eu estou sofrendo, o que esse sofrimento quer dizer para mim, que aprendizado eu vou tirar dessa situação, né? O que eu posso tirar de lição dessa situação para mostrar para o outro que ele não vá para o mesmo caminho porque vai dar errado. As reuniões mediúnicas nos ensinam muito isso, né? Os espíritos chegam, eles falam das suas dores, a gente vai ter um diálogo, né? Leva uma mensagem de otimismo, uma mensagem de esperança, e o que acontece? Eles estão nos dizendo: estou assim devido aos meus atos. Então, Jesus pede para ele se afastar, sair daquela multidão, porque no mínimo deveria ter muita falação, e ali ele não ia poder mostrar, dar uma lição, na verdade, para Pedro e para os outros, os quais seriam convidados para trabalhar na Boa Nova. A prodigiosa força espiritual de Jesus, sua grande autoridade, os seus inúmeros auxiliares, que no invisível punham em ação a sua palavra. Todos esses elementos, sós ou reunidos, explicam muito bem a reunião dos peixes em determinado lugar, para que as redes se enchessem e o efeito desse fenômeno calasse no ânimo dos seus discípulos. Vou reportar de novo a história. Como Jesus
leva os discípulos até o mar alto para que eles pudessem pescar. Só que anteriormente eles tinham falado, mas Senhor, a gente trabalhou a noite inteira, vai fazer o quê? Não vai pegar peixe, né? A gente está cansado. Eu acho, titubearam, né? Eu acho que não vai conseguir, não vai ter. Não colocaram tanta fé na situação. E aí é que vem a grande explicação do porquê realmente reunido tantos peixes, porque na verdade quando eles chegam lá ao local, e Jesus fala assim, joga a rede para o lado de lá, e aí eles jogam a rede, e quando eles jogam a rede, o que é que acontece? A rede fica cheia de peixe, e eles não conseguem entender a situação. Só que a gente vai abrir uma digressãozinha aqui, um parágrafo não, a gente vai abrir só um pedacinho aqui, uma digressão, para a gente explicar mais ou menos o que acontece nessa situação de reunião dos peixes, né? Jesus, sendo esse espírito de escola, ele reúne os peixes. Se ele reunir aquela multidão toda pelo seu magnetismo, lá na Gênesis a gente vai entender essa questão. A pesca era maravilhosa, nada tem de surpreendente, nem de miraculoso, desde que se conheça o poder da dupla vista. A causa muito natural dessa faculdade. Jesus a possuía em grau elevado, e pode dizer-se que ele constituía o seu estado normal, conforme atesta grande número de atos da sua vida. E aí lá na Gênesis eles vão explicar um pouco para nós o que é a dupla vista. Não vou me estender a esse assunto, até porque não é o que a gente hoje elegeu para falar, tá? Mas a gente vai deixar isso como uma pesquisa para vocês. Segunda vista ou dupla vista, efeito de emancipação da alma, que se manifesta no estado de vigília, acordado, faculdade de ver as coisas ausentes como se estivesse presente. Aqueles que delas são dotadas não veem pelos olhos, não é desse olho físico, mas pela alma que percebe a imagem dos objetos por toda parte, onde ela se transporta e como por uma espécie de miragem. Essa faculdade é permanente. Certas pessoas a possuem sem saber. Ela parece-lhes um efeito natural e produz o que denominamos visões. Então a gente fala que a pesca é maravilhosa, uma questão de um outro sentido, de uma outra conotação. Milagrosa não, porque por conta desta faculdade da dupla vista, Jesus sabia onde estavam aqueles peixes. A gente pergunta assim, será que um dia nós vamos ter esse tipo de faculdade? Provavelmente. De repente, ninguém vai precisar de tantas outras faculdades, porque o espírito vai ficar tão evoluído que a gente, por telepatia, vai fazer muita coisa, se Deus quiser. Quer dizer, se Deus quiser, Ele quer, mas a gente tem que nos esforçar. Voltando ao contexto mais evangélico. Examinando de perto esse texto evangélico, percebe-se que, num primeiro momento, o apóstolo Pedro, então, se revelou descrente. Quantos de nós não somos descrentes a tantas coisas? Quando nos acontece? Principalmente quando está na área da afetividade. Um exemplo simples. Eu tenho um amigo, há longos anos, num certo momento a gente se desentende. Aí a gente desculpa o amigo, a primeira vez, segunda vez, terceira vez, e a gente passa a acreditar que ele nunca vai tomar jeito da vida, né? Assim? Ou então quando a gente conhece alguém que é terrível, a gente fala, esse aí não vai tomar jeito da vida. Aí quando a gente é um espírita muito bonzinho, a gente ainda fala assim, você tem umas 30 encarnações da gente. Não é assim que a gente faz? A gente faz assim. Ou quando a gente a gente quer alguma coisa, mas a gente não entende que para ter aquela coisa nós precisamos nos esforçar. E quantos de nós não falamos assim, poxa, filho do fulano é tão inteligente, né? Acho que é meio injusto. Deus não podia dividir isso aí não, gente? Não é assim que a gente fala? Quantos de nós às vezes temos que fazer alguma coisa e o desânimo não deixa?
ou porque a gente já tentou várias vezes e não deu certo, acha que se a gente não tentar de novo, não vai acontecer. Era esse sentimento que Pedro tinha naquele momento. Poxa, trabalhei a noite inteira, estou cansado. Eu vou voltar lá para fazer o quê? O desânimo é um perigo na nossa vida. Quantos e quantos amigos não estão em casas religiosas e às vezes um erro de um ou outro fala assim, nunca mais vou voltar lá. É uma bagunça. Mas nunca a gente se movimenta para fazer algo diferente também. Que é muito fácil, como o Felipe falou na página dos falatórios. Né? A gente julga, fala, né? Mas não usa às vezes a palavra para ajudar a discernir, a contemporizar, a amenizar uma situação, uma palavra de carinho. Quantas vezes a gente não faz isso? E aí ele se revela descrente. E nós estamos, por muitas vezes, no nosso caminho, a gente fica descrente. A gente fica descrente. E o espírita, principalmente, ele tem que começar a vestir a carapuça de que às vezes ele fica descrente. Com tudo isso que está acontecendo no mundo, imagina, não é no Brasil, é no mundo, uma pandemia no mundo. O que isso quer nos dizer? Isso é muito sério. E a gente está achando que não é sério demais. Mexeu com a vida de todos nós. Estamos indo para o meio do ano e sem fazer nada. Imagina as escolas, né? Esse é o momento de que a gente está indo para o barco meio descrente. Falou, Jesus, como é que é? A gente vai para esse barco descrente? O que ele está querendo dizer? Isso ali é mais de 2000 anos atrás. Jesus está mostrando para nós a importância da fé. Nesse momento aqui agora. Quem está descrente? É difícil ficar em casa. Quantas pessoas querem, comércio, faz isso, faz aquilo, né? Está todo mundo aí. Esses dias eu escutei do Rossandro que a gente está carente de compra. Não carente de voltar à vida social. Ele falou, isso é chocante. Nós temos casa. E aqueles que não têm casa? Eu vim de máscara, eu tenho máscara. E aqueles que não têm máscara? Porque a gente acha que não tem, porque todo mundo está vendendo, todo mundo está costurando. Mas graças a Deus tem os anjos, né? Aquelas boas pessoas que estão doando, fazendo, ajudando. Também tem essa parte. E aí eles descrentes, porque foram lá, não conseguiram nada, e nós também, em certos momentos da vida, a gente fica, parece, descrente. Por isso, a mensagem da pesca, quando a gente vai para o mar, a gente tem que acreditar. E Pedro foi. E por que Pedro foi? Por que a gente às vezes não sucumbe e não desiste? Porque no íntimo da nossa alma, a gente já desenvolveu algumas coisas, esse sentimento de perseverar. E ele foi, pelo magnetismo de Jesus. Eu vou voltar à página do Felipe, da questão da fala. Quantos de nós somos importantes na fala da gente para o outro? Para fazer com que o outro possa acreditar. Quantos de nós somos o único às vezes, evangelho que a pessoa pode ler? Quantos de nós, como de Paulo, somos cartas vivas para o outro? O meu comportamento, no esforço profundo que eu tenho que ter, que o Felipe tem que ter, que todos nós temos que ter, contagia para o outro a mudança de um comportamento, sim. O outro tem que mudar. Mas se ele não tiver um referencial como nós temos, que é o Cristo, é difícil. Então Pedro foi porque a referência dele ali naquele momento era o Cristo. Eu vou porque o Cristo está me mandando. E o Cristo podia ter essa autoridade porque o magnetismo dele de um espírito superior. E aí o Pedro vai. Nesse sentido, a gente quando está assim, a gente começa a entender também os nossos limites.
Eu vou, mas eu também tenho que saber meus limites. Eu vou fazer, mas eu também tenho que saber os limites. E saber os limites é ter humildade, de reconhecer as dificuldades, né? Eu posso isso, eu não posso aquilo, se eu tenho habilidade, se eu não tenho. Fez ele refletir. Pô, mas eu acho que eu vou. Quantas vezes a gente não fala assim, Zé? Eu não sei, não acho que eu vou. Eu conheci um rapaz, eu conheço um rapaz que mexe com produção musical, e ele falou para mim que quando ele teve um evento, ele não sabia nem falar a língua do país, mas ele foi convidado pela sua habilidade, né, o cara era bom, e ele falou, eu vou, se não der certo, mas eu fui, eu tentei, eu me esforcei, não fui leviano, né? Falei, disse que eu não sabia tanto a língua, depois correu atrás para aprender um pouco da língua, daquilo que ele podia ser mais rápido ali. E eu escutei isso dele, ele falou assim, ó, não importa o quanto eu ia ganhar, mas eu tinha que me desafiar, eu tinha que ir. Eu podia me destruir na carreira, mas ele foi. Depois que eu escutei isso dele, eu comecei a me lançar em outras coisas também, justamente porque é um incentivo. Refletir nessas questões do medo, o medo que nos assola, o medo que nos paralisa, né? Os impedimentos. Quantos impedimentos o Pedro teve? O primeiro impedimento foi que ele trabalhou a noite inteira e não achou nada. Então eu não vou. Né? Ele teve limite, até o próprio limite do corpo, que às vezes a gente cansa. E atrás disso tudo, saber usar todo o recurso, os mecanismos. Uma outra coisa que o Filipe falou na página aqui que me tocou foi a questão dos mecanismos. A pandemia ela veio, ela está assolando, a gente sabe das mortes coletivas, de todo o processo de separação de joio do trigo, né? Mas ela é um mecanismo para a gente refletir na vida que estamos fazendo com a nossa vida. Depois, quando acabou de falar, disse Simão, faze-me ao alto mar. Jesus manda ele para o alto mar. Lança, pode ir, confia. E respondendo Simão, disse, mestre, nós trabalhamos a noite inteira. E aí ele fala, eu vou, porque ele confia em Jesus. Neste momento de crise, quantos de nós estamos realmente confiantes? Confiantes em Jesus. Quantos de nós paramos, às vezes, para a prece matinal nossa, a reflexão diária, não precisa fazer Pai Nosso, Ave Maria, não é a ladainha, não é o falatório, não é isso. Mas parar para refletir o dia de um agradecimento, até de pedir e saber o que pedir. Uma outra coisa é que ele atende à orientação. Porque Jesus chega lá e fala, joga para lá. Quais as orientações que a gente tem no mar da vida, que a gente está tendo todos os dias, em todos os momentos da nossa vida? Qual é a orientação que a gente tem? Primeiro mandamento, né? Amar o teu próximo como a si mesmo. Essa é a grande orientação, que a gente está se esquecendo. Essa sim é a orientação. A orientação que ele teve lá era de jogar para o caminho certo, do lado certo. E o Pedro tinha umas características muito interessantes, né? Que era trabalhador incansável, ele não temia as dificuldades, ele foi mesmo sabendo, é obediente, e no íntimo dele ele sabia que tinha Deus. Deus. No íntimo de todos nós temos que saber que somos filhos de Deus. Até aqueles que não acreditam. Eles têm no seu íntimo que há alguma coisa de maior, uma força maior existe. Ninguém está só, graças a Deus, né? Ninguém está só. Todos nós temos o mundo espiritual nos ajudando, o anjo da guarda,
os amigos encarnados, o bom livro, a boa palavra. Ninguém está só. E quando acabou de falar, disse a Simão: faço-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo, ele disse que já tinha trabalhado a noite inteira. O que isso quer nos dizer? Sintonia com a realidade espiritual. Porque nesse momento, quando ele fala do voo, ele começa a entender que ele não está só. No momento que nós estamos passando por dificuldades, a gente precisa lembrar disso. Da prece, da oração e de que não estamos sós. Quantos de nós, às vezes, nos sentimos sozinhos? Quantos de nós, nesses momentos de luta, a gente não se sente só? E por muitas vezes, nós ficamos sós, no sentido físico. Muitos que eram amigos se afastam. Muitos amigos se afastam. Infelizmente, é uma fala que eu tenho que dizer. Joana de Anjumá, uma vez eu li uma coisa dela que eu achei muito pesado, mas é uma grande verdade. Quantos de nós nos relacionamos por interesses? A gente chega perto um do outro por interesses. O jogo de interesses. Eu te dou aqui, você me dá lá. Eu faço isso para você, mas eu vou te cobrar. Quantos de nós? E aí ele começa a entender a realidade espiritual. Não estou só, estou com Cristo, então eu vou. As orientações precisas de Jesus ao apóstolo foram: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes. São instruções que nos conduzem a outras reflexões, conforme assinala o benfeitor Emmanuel, que é do livro Pão Nosso. Em surgindo, pois, a tua época de dificuldade, a época que a gente passa por dificuldades, aonde as expiações chegam, as provações que a gente tem que passar, aquele momento de tristeza, de dor, de sofrimento, elas chegam. Chegam por quê? Porque se nós somos espíritos e estamos aqui e já passamos por várias existências e temos que expiar delas e ainda temos que provar coisas, esse dia chega, a conta chega, né? Chega e a gente vai estar pronto para pagar, a não ser que a gente não queira. Como que chegam essas contas? É o reajuste com os familiares que são reunidos, né? Os filhos, marido, pai, tia, todo mundo reunido numa mesma família. As dificuldades, às vezes, de relacionamento no trabalho, as dificuldades, às vezes, do emprego, as dificuldades, às vezes, até no desenvolvimento coletivo, as dificuldades, às vezes, de você com você mesmo, né? De não se compreender, de não se perdoar, de não se permitir, de não acreditar. Até a fé da gente é algo que a gente precisa todo dia regando, desenvolvendo, acreditando. Em surgindo, pois, a tua época de dificuldade, convencente de que chegaram para a tua alma os dias de serviço em alto mar. Então, Jesus também, simbologicamente aqui, a gente vai fazer uma análise, que esse alto mar, no qual Jesus manda, no momento das dificuldades, de dor, a gente naquele momento a gente fica suprimido, fica todo cheio de indignação às vezes, de tristeza, sente aquele sofrimento, que a gente opta às vezes pelo sofrimento. A gente está no mar alto das dificuldades, é o momento da gente começar a organizar a nossa vida, resgatar os nossos débitozinhos, e a gente não consegue chegar lá na frente, o horizonte. Porque aquilo que eu estou fazendo aqui hoje é muito importante. O passado já foi. Ele só nos ensina a não errar de novo. Não serve para mais nada, não. Porque senão você vai ficar laboreando ele o tempo inteiro, não está valendo a pena. Mas o dia de hoje é aquilo que a gente vai colher amanhã. E a gente não aprende com as lições do Cristo. Nós semeamos, mas a gente quer ceifar, a gente quer, né, colher. E esse colher é só depois de tantos tempos. O Felipe brincou aqui. Ela me evangelizou, eu era pequenininho. Tem fotos do Felipe realmente pequenininho.
Agora, se tornou bom fruto, eu acredito que sim, né? Então, o vice-presidente da casa trabalhou, que sempre trabalhou porque gosta de trabalhar, né? Escolheu um caminho, esse é o caminho que eu quero. Agora, o fruto é meu? Não, o fruto é do Senhor. Porque se não fosse Jesus, não fosse a doutrina espírita, a leitura, a busca de querer a gente ser um pouquinho melhor, porque a gente é espírita ainda bem complicado. Como diz um amigo meu, né, nós somos um bando de gente querendo ser feliz, mas nós somos atrapalhados. Porque as intenções da gente é ser feliz, mas diz que de boas intenções o inferno está lotado. Por quê? Porque a gente não busca discernir as coisas, não busca discernir o que o mestre está querendo nos dizer. O que eu falo? O que eu estou fazendo com essa palavra? O que eu estou fazendo com esse estudo? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo nesse mar alto? Eu vou começar a gritar, desesperar? Será que nesses momentos, será que não vai ter ninguém para me ajudar? Sempre tem. Se não for fisicamente, vai ter um mundo espiritual todo ao seu lado. Porque ninguém é órfão do Pai Celestial. Ninguém. Mesmo aqueles que ainda estão no caminho equivocado, na maldade, na corrupção. Todos esses. E é preciso que a gente mude. E este mundo só vai mudar quando cada um de nós entendermos que a gente precisa mudar o comportamento. Tem uma outra frase, muito pesada também que eu acho, mas Emmanuel, não é brincadeira não, que ele fala da tolerância criminosa, está lá no Paulo Estevam. Quantos de nós não somos tolerantes com as coisas erradas? E a gente não fala. Quantos de nós? Quantos de nós às vezes não passamos a mão na cabeça de um filho quando ele faz uma coisa equivocada com um coleguinha na escola? Porque a gente tem que defender. E a gente esquece que a gente tem que defender o certo, não o errado. É nesses momentos que a gente está no mar alto, onde a gente tem que dar o testemunho que a gente aprende. Então, nesse momento que eu estou na dificuldade, na pandemia, é o momento da gente orar mais, da gente mandar mensagem de amor, da gente tentar ser fraterno com o outro, perguntar se o vizinho está se alimentando, se ele não está. Se a gente tiver que dar a máscara, que a gente dê a máscara, que a gente dividir o álcool em gel. Se a gente tiver que fazer uma visita, que a gente faça dentro dos procedimentos. Se a gente não conseguir fazer, que a gente mande uma mensagem. Como diz o Felipe, olha aqui, nós temos celular. A gente tem uma era de computação tão, né, que hoje a gente está falando pelo Zoom, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, um monte de gente. Então, tem um alívio aí, não tem? Nós estamos sozinhos. Você vê, o frio, ele vem, mas o cobertor, ele é conforme. Embora tem tanta gente que nem tem. Então, quem não tem, a gente tem que dar. Quem não tem um pão, a gente tem que dar. É o momento da gente entender tudo isso aqui. Agora é a hora do mar alto. E no mar alto eu preciso ter tranquilidade, fé, compenetração, ajuda mútua. Tanto é que quando pega tanto peixe, o que ele faz? Ele pede ajuda. Agora a gente tem que ser fraterno. Palavra de ordem. Figuramente, aí Emmanuel ainda fala assim: o espírito humano é um pescador. E aí agora ele começa o Emmanuel vai falar para a gente da questão do ser humano como pescador. Ele é um pescador dos valores evolutivos. Olha que interessante, Jesus. Coloca o homem dentro do barco, manda ele para o alto mar, mostra para ele que ele é um pescador. E esse pescador, com todas as dificuldades, não achando peixe, trabalhando a noite inteira, mas aí a gente faz uma analogia de que ele é um pescador de valores evolutivos, na escola regeneradora da terra. O que eu estou pescando? Onde eu estou jogando as minhas redes? E aí ele fala que a posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem levanta a sua rede. Que rede é essa? Que caminho eu estou indo? Aí ele diz assim para nós: rede de interesses. Estaremos lançando a nossa rede para a banda da direita, que é uma outra página que ele fala dos caminhos retos.
Funda-se nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça. Estamos sendo justos? Quando a gente fica no falatório, na fofoca, na intriga, estamos sendo justos? Estamos sendo justos quando a gente acha que o meu está tudo bem, na minha casa está fechado, estou tranquilo, e que morra um monte de gente aí que não estou preocupado com isso? Estamos sendo justos? Eu não sei a solução das coisas, né? Mas a gente sabe o caminho que a gente tem que seguir, que aí volta na questão do amor ao próximo. Funda-se em nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça. Convém consultar a vida interior em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava de modo geral aos seus discípulos: dedicai a vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Dedicai a sua vida aos caminhos retos. O que nós estamos tirando de lição nos momentos de aflição? Quando a gente vai ler lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando é provas da existência, provas atuais, e a gente tem as provas, né, das existências passadas, das aflições, bem-aventurados aflitos depois, todo esse contexto, a gente percebe uma coisa: a maioria dos sofrimentos da gente, por muitas vezes, é um sofrimento da existência atual. Então, o que nós estamos fazendo? O que eu estou fazendo na minha vida íntima, os meus pensamentos, as minhas atitudes? O que eu estou fazendo na questão coletiva? Eu, meu marido, minhas duas filhas, dentro de casa. O que eu estou fazendo com a minha natureza ao redor? É o meu lixo? Como é o meu lixo? A gente acha que isso é uma bobagem, mas não é. Como eu estou fazendo a higienização da minha casa? Tanto na limpeza física, quanto na limpeza espiritual, de harmonia. Isso influi até na nossa saúde. A gente acha que não. Pensamento é vida. Quando a gente come demais, a gente não passa mal. Quando a gente fala muita bobagem, a gente tem outros problemas. Quando a gente utiliza o nosso corpo de forma equivocada, nós vamos ter problemas. E quantos de nós não vamos reencarnar com esses problemas porque a gente deixa marcas no perispírito? E quantas vezes a gente se esquece de que a gente sofre pelo bem de não ter feito, se a gente podia fazer. É fácil ficar em casa e esquecer do mundo. Mas tem um mundo ali pertinho de você. É o vizinho, é seu filho, é sua filha, é seus parentes. Então vamos aproveitar. Depois ele fala assim, que essa terra é a escola regeneradora, e a gente está aprendendo isso, e a gente está sabendo disso com uma força estranha, como diz o outro. Hoje está complicado. E a cada barco está numa posição. Cada um de nós está num posicionamento. Cada um de nós também tem a sua evolução. Por isso a gente tem que ter misericórdia, paciência para com os outros mesmo. Por vezes a gente tem uma indignação, e a gente não pode ter revolta, com todos esses acontecimentos políticos que acontecem. É uma indignação. Então vamos fazer por onde não sermos nós a fazer a mesma coisa. Vamos fazer por onde ensinar os nossos filhos a buscar outros caminhos, e nós também. Uma amiga pegou e falou assim: eu não acredito em mais nada, porque tudo que está acontecendo aí em termos de política, para mim, nunca vai mudar. Falar que nunca vai mudar para nós espíritas reencarnacionistas é muito complicado. Falar para mim que o indivíduo que foi terrível, que ele não vai um dia ser um espírito de luz, ele vai ser, gente. Esse é o processo. Mas eu disse para ela assim, que nós, se ela não acredita, que a gente não veja. Mas o amor também tem que se estender às futuras gerações, para aqueles que a gente não vai ver, entre aspas. Porque, de repente,
a gente pode reencarnar no mundo regenerado, se assim a gente quiser. Se assim a gente quiser, porque não depende do Cristo. O mundo não vai ficar regenerado. O que vai ter que regenerar é o homem, para que o nosso planeta seja melhor. Porque às vezes a gente acha que todas as transformações climáticas e genealógicas do mundo é que vai fazer o mundo ser regenerado, não é isso. Agora a transição é moral mesmo, tem que mudar, para de ser erradinho e agora você tem que ficar um garoto bom, né? Assim que funciona. E cada um está no seu patamar evolutivo, a gente sabe disso. Por isso que às vezes a gente vê pessoas assim, extraordinárias, né? Crianças falando coisas lindíssimas. Tem que olhar o horário aqui, né, Felipe? Crianças falando coisas lindíssimas, crianças fazendo coisas boas, pessoas fazendo bem, pessoas se preocupando com o outro, né? Quantos e quantos passaram pela terra, deixaram o seu testemunho, quantos e quantos, né? Como a gente ainda tem muitos e muitos ainda no equívoco e ainda fazendo mal. O tempo passa e continuamos em nossos barcos, operando no mar da vida, com maior ou menor sucesso, segundo a posição a que nos ajustamos no contexto evolutivo. No mundo de provas e expiações, a gente sabe que a gente vai ter esse cenário mesmo. Mas esse cenário muda à medida de que nós mudarmos o nosso interior, a nossa garra de ser melhores, sermos bons, carinhosos, né? Misericordiosos com o outro, ter tolerância. Ser tolerante é tão difícil, eu acho. Mas a gente tem que treinar, não tem jeito, né? Você tem que todo dia estar fazendo esforço. Hoje eu não falo, vou contar de 1 a 10. É exercício, não tem outra alternativa. E quando a gente busca estar em outras sintonias, isso também nos ajuda muito. Porque às vezes a gente pensa assim, eu vou estar lá no meio do fogo para poder não ser queimado. Não é assim que funciona, né? A gente primeiro tem que aprender muita coisa. Não esquecer que a qualquer momento Jesus pode requisitar o nosso barco, né? E nos conduzir ao mar alto para ali realizarmos a pescaria de valores eternos. Que valores eternos que Jesus está falando? Quando a gente está em crise, a gente desenvolve a paciência. Uma coisa que a gente vive pedindo, né? Senhor, me dá paciência. Aí a gente tem um problema, explode, não tem paciência. Quais outros valores que a gente tem aqui? Misericórdia, caridade, generosidade, gentileza, ser gentil, educado, ter as palavras boas, né, que a gente esquece hoje, por favor, obrigado, que bom que você fez isso para mim, ser grato para as pessoas, né, ter confiança, ter fé, ser generoso. E a gente não sabe qual vai ser o momento que Jesus vai nos pedir isso. E às vezes nesses momentos a gente se sente só, mas não é para a gente se sentir só, porque a gente está com alguém ao nosso lado sempre. Nos barcos que nos situamos estão depositados os recursos que dispomos para a realização da nossa transformação espiritual. Hoje a gente tem um recurso e tanto. Tem celular aqui, tablet, computador, microfone, né? Uma rede de internet que eu não consigo entender como é que isso funciona, né? A gente está aqui, o fulano está longe nos vendo. Olha quanto mecanismo a gente tem para levar a mensagem de amor de Cristo, né? Esse cristianismo que tem que ser desenvolvido em nós e vivenciado. Olha quanta coisa boa. Nos momentos de luta e dor, a gente se une. Quantas mensagens a gente não percebe aí, que as pessoas falam, a gente está mais unido, embora estamos distantes. Quantas pessoas, às vezes, nem lavar a louça não lavavam em casa, porque o trabalho consumia o dia inteiro, e às vezes não tinha nenhum tempo de curtir até a sua própria louça, de fazer uma boa comida. Quanta coisa mudou. A gente vê a natureza respirando de tal forma, né? É incrível. Então, muita coisa está mudando. Mas quais os outros valores que a gente aprende disso?
A gente aprende a ser persistente, a gente aprende a ser melhor. Nesses momentos a gente resgata coisas que a gente deixou no passado, coisas que a gente fez, e que a bênção do esquecimento não faz a gente lembrar, mas a oportunidade da reencarnação faz com que a gente comece a nos reajustar com o outro e comigo e consigo mesmo. O cristão sincero, o espírita dedicado, se esforça para, todos os dias, lançar as redes de interesse. E vendo isso, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausente-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam. Porque o que acontece? As redes ficam lotadas, por causa da pesca que haviam feito. Aproveitar as oportunidades concedidas pelo alto, nas dificuldades, nas dores, nas alegrias. Nas alegrias. Gratidão e humildade. Às vezes a gente é tão orgulhoso, tão vaidoso, que às vezes a vida nos apresenta uma situação tão difícil, que é justamente para nos ensinar. Para nos ensinar. Quantos de nós não estavam nem aí? A gente não está nem aí não, a gente está brincando, achando que a vida está fácil. A vida não está fácil, mas ela também não é difícil. A vida é para ser vivida mesmo, com responsabilidade, o que não quer dizer que você não vai ser alegre, que você não vai dançar, que você não vai cantar uma música, que você não vai comer bacana, nada disso. Mas que você não vai ser feliz enquanto você também não entender que existe o outro. Em verdade, replicou o mestre, a mensagem da Boa Nova é excelente para todos. Contudo, nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. Isso está lá no livro Boa Nova, que ele está conversando com o pai dos meninos, que é João e Tiago, que é o Zebedeu. Quando ele está convidando os meninos para trabalhar na Boa Nova. É por isso que o Evangelho traz consigo o fermento da renovação. E é ainda por isso que deixarei o júbilo e a energia como as melhores armas aos meus discípulos, exterminando o mal e cultivando o bem. A terra será para nós um glorioso campo de batalha. Se um companheiro cair na luta, foi o mal que tombou, nunca o irmão, que para nós outros estará sempre de pé. Pedro, Tiago e João, eles foram convidados nesses momentos, para justamente entrar na seara da Boa Nova. Anterior a esse episódio da pesca maravilhosa, João Batista tinha desencarnado. E aí a gente percebe que quando a gente perde alguém, um ente querido, ou uma representatividade, como João era para eles, até por causa da questão da propagação da palavra de Jesus, pois Jesus já estava fazendo as suas palestras, e aí eles estavam assim, meio assim, porque em cada momento a gente vai percebendo uma tristeza que faz nos cair. E aí nesse momento conta-se a história da pesca, da questão da fé, da gente se esforçar, da gente não perder realmente esse otimismo, essa esperança de um mundo melhor, que depende de nós, que depende de mim, do Felipe, que agora está aí à frente de um trabalho com evangelização, que está dando para outros aquilo que ele já recebeu, como eu dei para tantos e dou ainda em agradecimento a tantas pessoas que me deram. Eu recordo-me dos meus evangelizadores, recordo da minha mãe, eu recordo de tantos outros amigos e irmãos de outras religiões, de falas que me deram e me botaram no meu coração, que faz a diferença de quando eu vou decidir fazer alguma coisa, no meu comportamento. Às vezes que nós não temos ainda o equilíbrio no sentido de sermos mais justos, mais fraternos, porque nós estamos aprendendo. Cada barco numa posição. Meu barquinho ainda está caminhando para o alto mar. E por vezes já estive lá, já saí de lá. Mas nós saímos de lá justamente porque nós tivemos
Jesus como base. Se a gente não pensar que esse mestre carinhoso que está sempre conosco, nesses momentos de luta e dor, vai nos ajudar, fica muito difícil. Então a mensagem de hoje é confiança. Confiança no alto, confiança em Jesus, confiança em si mesmo. Nós somos deuses, nós podemos fazer maravilhas. Maravilhas, nós fizemos toda essa maravilha aqui de transmitir a tantas outras pessoas a fala. Imagina, nós podemos fazer muito mais. E a gente pode fazer muito mais com aquele conteúdo que a gente tem. Quando Jesus fala para o pai dos meninos assim: a mensagem da Boa Nova excelente é para todos. Nem todos os homens são ainda bons para ela. Porque, infelizmente, muitos de nós estamos usando essa palavra até para fazer coisa errada. Até para fazer coisa errada. Usamos o nome do Senhor em vão o tempo inteiro. Mas Ele está dizendo assim, mas a palavra de Jesus é a renovação. A palavra da Boa Nova é um fermento. Porque num dado momento a nossa alma desperta, as consciências despertam, e aonde vamos buscar? É nesse Cristo. Que Jesus nos abençoe, que a gente tenha saúde física, saúde espiritual, que a gente busque a saúde, que a gente nesses momentos difíceis, que a gente procure ler mais, assistir a bons filmes, fazer a caridade material, que você não saia de casa, não precisa sair, entre em contato com alguns grupos, faça sua doação do seu quilo, entregue mensagens de amor, faça algo para você se sentir bem, porque o tempo está nesse mundo divino, e às vezes a gente acha que a gente está em casa por conta do Covid, mas a gente está em casa, mas a gente tem muita coisa para fazer, né? Muita coisa. A gente só aproveitar o tempo. Que Jesus abençoe. A gente agradece a casa, essa casa de caminho, ao Felipe, esse rapaz de boa vontade, novinho. Ele deve ter uns 23 anos, porque eu tenho 35, né? Que ele possa ter bastante saúde para continuar esse trabalho de amor. Muita paz. Obrigado pelos 23 anos. Né? Então agradecemos a Eliane por mais esse estudo, né, por acalentar nossos corações. Lembrando que, continuamos repetindo, né, nós estamos exibindo nossas palestras no nosso portal do Facebook. Ele fica gravado, essa palestra também ela é gravada para o YouTube um dia após. Nós gravamos lá, então se você perdeu uma parte, poxa, atrasada, não deu tempo, não se preocupe. No YouTube você pode ver quantas vezes você quiser, né? E nós aproveitamos, se você entrou lá na nossa página, e se inscreve para você ficar sabendo das outras palestras que serão realizadas em nossa casa. Domingo agora nós vamos ter de volta o Carlão e o Robinson, a dupla. Vamos fazer uma roda de conversa, uma palestra que vão fazer um formato de roda de conversa. Então, convidamos todo mundo para estar aqui no domingo às 9 horas. E lembrando também que as atividades da nossa casa permanecem também em plataformas de videoconferência. Então, se você tem interesse, quer participar, como faz participar, só dá um retorno no nosso comentário aí, no vídeo, ou então mandar uma mensagem para a gente, que nós damos o retorno de como vocês como fazer para entrar nesses grupos de estudo. Então, lembrando que o estudo do Evangelho é na segunda-feira, o estudo da mediunidade é na terça-feira. Na terça-feira também tem a irradiação, às 6h30. Na quinta-feira, amanhã, tem o sistematizado da doutrina espírita, e a evangelização também ela está em plataforma de videoconferência também. Lembrando também que também no nosso blog e também no Facebook nós estamos disponibilizando um formulário para atendimento espiritual, caso aqueles
queiram ser atendidos, queiram uma palavra de conforto, uma palavra amiga, é só preencher esses dados lá que a casa entra em contato com você. E ela falou da caridade material, né? Nós estamos com a sopa fraterna e contamos com a sua colaboração. Se você puder colaborar com a gente com os legumes, com o frango, a casa também está à disposição a receber esses donativos, esses alimentos que vão contribuir muito para aqueles que estão passando por essa necessidade hoje. No mais, agradecemos a todos por estarem aqui e vamos fechar com a nossa pedra de encerramento. Amigo Mestre de Jesus, espiritualidade amiga que nos ampara, que nos protege, mais uma vez agradecemos a oportunidade bendita de aprendizado, de reflexão dessa sua palavra, dessa essência dessa sua palavra, para que a gente possa internalizar em nossos corações e principalmente colocar em prática na transformação desse homem novo, retirando as mazelas desse homem velho. Ampare a todos que estão passando por uma situação difícil, ampare a todos os colaboradores dessa instituição, aqueles que estão acessando os nossos portais e mesmo aqueles que estão tendo dificuldade e limitações, que eles possam ser amparados na sua jornada, no seu trabalho, e que possamos todos cumprir com a nossa tarefa, né, de dar conta da nossa administração e prosseguirmos em frente nessa transição que nós somos chamados para a regeneração desse planeta. Ampare a todos a nossa comunidade, ao nosso município, envolvendo o nosso estado, que vamos envolvendo o nosso planeta num todo. Que o Senhor nos ampare, nos proteja, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Tenha todo mundo uma boa noite e até domingo.